Olá, chicos! Que tal? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Quais os objetivos desta aula? Primeiramente, identificar as informações que estão explícitas e implícitas nos textos. Também fazer uso da língua espanhola em interações, e expressão oral e escrita. Vamos lá. ¿Te acuerdas de tu rutina? Você se acorda da sua rotina? Se recorda? ¿Cuál es el orden de estas acciones diárias? O professor colocou aqui 5 imagens. Qual que é a ordem da rotina aí? Eu coloquei associado à minha. Talvez, a de vocês possa ser um pouquinho diferente. Primeiro, despertar-se. O levantar pela manhã aí, se despertar. Segundo, desayunar, tomar o café da manhã, tá? Terceiro, estudar, ir à la escuela, ir al colegio, Então, ir ao colégio, estudar, ir para a escola. Depois, almorzar, el almuerzo. Aqui poderia ser uma ordem inversa, Para quem estuda à tarde, almoçar e depois estudar, tá? Também. E, a última, acostar-se, dormir, Tá? É importante ter uma rotina? Será que é importante ter uma rotina? Se planejar? Vamos ver, o que o texto fala. Una rutina es una costumbre de hacer algo de manera determinada, regular y periódica. Cuando una rutina se aprende, se acaba creando un hábito, estabelecendo horários. Tornando-se hábito, a partir de um planejamento. Então, olha que interessante, você estabeleceu horários para tais atividades. E vocês? Tem um horário certo aí, dentro da rotina? Uma falta de rutina pode provocar uma sensação de desordem, desorganização, inseguridade e mal. Comportamento, já que não sabem o que fazer. Às vezes a pessoa fica perdida, não sabe o que fazer. Por quê? Porque não se planejou, Muitos especialistas de la salud apuntam a importância de implementar rotinas. Olha aqui, no que ajuda, Por que é importante ter uma rotina? Reduz a ansiedade, as condutas negativas derivadas de los nervios, os nervos, o estresse também, a incertidumbre de não saber o que fazer, o que tocar a ser. Por exemplo, a pessoa tem incerteza, eu não sei o que eu vou fazer, isso, aquilo. Se você se planejou, então você já tem ali todo um planejamento, toda uma organização. Aumentam a autoestima, ajudam a madurar, a amadurecer, aportam ordem, ou seja, impõem ordem, sequência, justamente para você fazer as coisas. São oportunidades de aprendizagem, fomentam a autonomia. Isso é muito importante, Aqui a autonomia. Melhora a compreensão do entorno, ou seja, você começa a entender tudo o que está aí ao seu redor, o seu mundo. Olha que interessante. Que tal praticar isso? A influência das horas no mundo. Aqui eu tenho uma manchete. O que chamamos aqui em língua espanhola? Um titular. Quando inicia o horário de verano 2020 em México, se recomenda à população que el sábado 4 de abril, antes de irse a dormir, adelanten sus relojes una hora, a fim de que al día siguiente reanuden sus actividades con el nuevo horario de verano. El domingo 5 de abril de 2020 inicia el horario de verano a las 2 de la madrugada en punto. Se debe ajustar el reloj adelantándolo una hora, es decir, tendremos una hora menos ese día,
Por lo tanto, serán las 3 horas en la madrugada del domingo. Por otro lado, el domingo 25 de octubre de 2020 inicia el horario de invierno 2020, también a las 2 de la madrugada. Se hace lo inverso. El reloj se atrasa 1 hora. En cambio, el cambio de horario se realiza en esta hora para minimizar los posibles efectos adversos para la sociedad. Así lo informa el Centro Nacional de Meteorología, CENAM. Analisando el texto. Primeira atividade. Las noticias sirven para dar informações a sus lectores. Ou seja, a notícia serve para dar informações, é um texto informativo. Por isso, leia novamente o titular e contexto. Ou seja, leia a manchete e conteste aí, responda. Que informação o periódico Publímetro quer passar a los lectores ou a las lectoras? Qual informação, essa manchete quer passar? O que vai trazer de notícia aí? Quando inicia o horário de verano 2020 em México. Vou dar um tempo para vocês pensarem, retornamos na sequência. Venham comigo. Observando aqui a manchete e o que nós lemos, o que foi lido, o que foi repassado aqui, informa a seus leitores, aqui o periódico, o jornal, sobre quando iniciará o horário de verano em México. Já ouviu falar em horário de verão? Sim, então, a manchete, ela está informando justamente isso. Então, provavelmente dentro da notícia trará informações a respeito do horário de verão neste país, no México. Analisando o texto, mais uma atividade. Lê estes 2 fragmentos do texto. Vocês têm 2 caixinhas de texto aí, observe. Em que fechas, em que datas, fechas é datas, se inicia e termina o horário de verano em México? A que hora? Que dia e hora? Observem aí e voltamos na sequência, tá?
E aí, pessoal, conseguiram refletir? Venham comigo aqui. Ó, presta atenção nas informações retiradas aqui desses dois fragmentos. O da esquerda, ele aponta justamente aqui, ó, quando, né, o horário de verão está começando. Enquanto da direita, enquanto o horário de verão está terminando, inicia daí o horário de inverno. Ó, o professor sublinhou. El domingo 5 de abril de 2020 inicia o horário de verão. Então, ó, o que está destacado aqui. A las 2 da madrugada. Então, se inicia o horário de verão. Tá? Inicia o horário de inverno, ou seja, quando termina esse horário de verão. Ó, a informação está no quadrinho da direita. El domingo 25 de outubro de 2020, também a las 2 da madrugada. Interessante, né? Ó, lê o fragmento e contexto. Segundo o texto, para que sirve o horário de verano? Mire, o cambio de horário se realiza en esta hora para minimizar los posibles efectos adversos para la sociedad. Así lo informa el Centro Nacional de Meteorología, CENAM. Vamos lá. Se você se atentou, a informação está aqui, ó. El cambio de horário se realiza nesta hora, ou seja, então, para que serve? Olha aqui, para minimizar os possíveis efeitos adversos para a sociedade. Beleza? O professor tem aqui, ó, uma manchete retirada
de um jornal aí, 20 minutos, o nome do periódico aqui, o Jornal da Espanha. Olha o titular, mire, cambio a horário de verano, que dia se cambia de hora em Espanha? Vamos ver. Ó, retirei um fragmento falando assim, ó, a que hora e por que se produz? A que hora? Né? Desta maneira, o cambio de hora se produzirá em la noche del sábado 27 de março al domingo 28. Mudança de horário, tá? Quando las agujas del reloj tendrán que adelantar-se uma hora. Assim, a las 2 horas serão las 3 horas. O motivo del paso al horário de verano é contribuir al ahorro energético, ou seja, contribuir para poupar economia de energia. Al aprovechar durante mais tempo las horas de luz solar em los horários de trabalho, reduzir assim o consumo elétrico, já que amanhece mais tarde e se alarga a luz do dia. Ou seja, né? Olha aqui, ó. Aproveitando justamente o horário de verão, né? Justamente por ser uma hora a mais, tá? Entende-se também que o dia dura mais tempo, tá? Com isso, aproveita-se a luz solar, né? Reduzindo aí o uso de energia elétrica, tá? Analisando. Qual é a função do horário de verano? Ó, dentro desse fragmento que a gente leu aqui, busque as informações aí e retornamos na sequência.
Mire, vamos ver aqui, ó. No texto fala assim, ó, contribuir ao ahorro energético, ou seja, contribuir para a economia, né, de energia elétrica. Ó, o horário de verano é uma alternativa de reduzir o consumo elétrico, reduzir o consumo elétrico, ou seja, poupar, né? E em Brasil, aí horário de verano? Será que aqui no Brasil existe horário de verano? Vamos recordar. Partindo aqui, ó, de, novamente, um jornal, ok? France 24, tá? Também um periódico aí da Espanha. Anualmente, os brasileiros estavam obrigados a adelantar em uma hora seus relógios, ou seja, estavam já obrigados, né? Estávamos também acostumados, né? Justamente ano a ano aí com essa mudança de horário, tá? Ó, em um intento de aproveitar a maior luminosidade e ahorrar energia. Sin embargo, o jefe de Estado argumentou que estudos técnicos demonstraram que a medida não estava tendo os efeitos esperados em quanto ao ahorro de energia e que generava inconvenientes para várias pessoas. Ou seja, por meio de estudos, foi constatado ali que essa uma hora a mais, uma hora a menos ali, não estava dando tanto efeito, não. Então, o chefe de Estado aqui, né, decidiu fazer aí o corte, né, romper com este horário de verão, tá? Fato é que, ó, Brasil sem câmbio horário de verano em 2021, ou seja, a gente não teve essa mudança de horário. Olha o que fala aqui, né, o titular, ou seja, a manchete, ó, Brasil não adelanta a hora desde o verano del 2019. El último cambio horario se produjo el 17 de marzo de 2019, cuando a las 0 horas, a la medianoche, ¿eh?, se atrasó el reloj una hora. ¿Ok? El horario de verano es la práctica de adelantar los relojes una hora durante los meses de primavera y verano, con el presunto objetivo de ahorrar energía en las regiones que más reciben luminosidad solar en ese periodo del año. ¿Te gusta el horario de verano? ¿Sí o no? Vamos a practicar. Escribe un pequeño texto dando tu opinión sobre el horario de verano. No te olvides de justificar tu resposta. Ok? Ó, o que compreendemos aqui então, né? Que as horas são essenciais para organizar, né, cotidianamente aqui a rotina das pessoas, para criar uma rotina, análise de duas notícias sobre o horário de verão no México, na Espanha, e a importância do horário de verão na economia energética. Beleza? Tá? Então, façam a atividade proposta aqui, né? Ó, anteriormente. Entregue para o seu professor, tá bom? Compare aí com as respostas dos seus colegas e nos vemos em breve. Até mais.